atenção. É uma maquiagem, uma história. E eu vou maquiar um pouco as histórias. E aí, com pouquinho em pouquinho que vocês lerem as escrituras, vocês vão entender onde eu quero chegar. Muito bem, meus irmãos. Naquela época, Moisés e os anjos caídos estavam aqui na terra. Notem, é uma história maquiada. Eu vou maquiar a história para vocês chegar onde eu quero chegar, meus irmãos. Os anjos caídos aqui na terra, liderado por Moisés, vamos na época de Moisés, que o diabo já tinha assumido um corpo e já estava no corpo de Moisés. Vamos na época dele. Então Moisés e seus anjos ficavam aqui na terra, apontando para o céu, xingando todo mundo. Notem, é uma história maquiada, meus irmãos. Eu vou maquiar e vocês vão entender onde eu quero chegar. E eles ficavam aqui na terra, Moisés e seus anjos, xingando lá em cima. Por que a gente foi expulso daí? O que tem de mais? O que a gente fez? O que a gente fez? E o nosso pai escutando isso todo dia. E se vocês procurarem na escritura, até hoje eles fazem a mesma coisa, não mudaram, é a mesma coisa. E até hoje eles ficam xingando o nosso pai, o Messias, nossos irmãos, está tudo no reino do céu. Eles fazem isso o tempo todo. Então nosso pai falou, chamou, não vou afirmar, ou o Messias, ou uma das duas testemunhas, ou outro irmão. Nosso pai chamou e falou, vem cá, eu vou escrever algumas coisas aqui, você vai pegar e vai levar lá para Moisés. Vamos pôr na base que o nosso pai não falou com Moisés. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, Moisés, os anjos começaram a xingar o nosso pai, o nosso Messias, os nossos irmãos no reino do céu, por que eles foram jogados na terra, aquela desculpinha, sabe, de santo, né? E eles ficaram meio revoltados e começou a chamar todo mundo para briga. Até hoje eles fazem isso. Vocês pensam que não, mas até hoje eles desafiam o nosso pai e o nosso Messias. Mas como o nosso pai disse 7 dias, nosso pai não muda. Ele disse uma coisa, a mesma coisa, que ele disse não matar, e as pessoas matam, vai fazer o quê? Ele disse que não pode mudar. Não pode mudar. Se você ler Mateus 5,17, ele diz que a lei. Mas hoje vocês vão entender qual lei. Então aí, meus irmãos, Moisés e seus anjos aqui na terra, xingando nosso pai, nosso Messias, eles diziam, por que ele foi expulso? Por quê? Aí nosso pai pegou, chamou o Messias, ou uma das duas testemunhas, ou outro anjo, dos nossos irmãos aí no céu, falou, vem cá, eu vou escrever essas coisas aqui nas pedras, você vai pegar e vai entregar lá para Moisés. Pronto. Aí vamos supor, não dá para saber quem foi, mas eu estou dando um exemplo. Não se esqueça, é uma história maquiada, meus irmãos. Então nosso pai pegou, chamou um dos anjos, o Messias, ou uma das duas testemunhas, ou outro anjo, nossos irmãos, entregou os 10 mandamentos e falou, agora vai lá e entrega para Moisés. E aí ele foi e entregou para Moisés. Chamou Moisés subiu lá no monte, entregou para Moisés. Quando Moisés pegou aqueles mandamentos na mão, meus irmãos, ele ficou louco. Ele ficou doido, meus irmãos. Ele ficou louco. Não se esqueça, nosso pai escreveu os 10 mandamentos com a mão dele. Ele mesmo escreveu, pegou as pedras, escreveu e mandou um dos nossos irmãos, ou o Messias, ou uma das duas testemunhas, ou um anjo entregar para Moisés. Nosso pai mesmo que escreveu os 10 mandamentos. Ele disse que não podia quebrar aquilo. E por causa daquilo que os anjos, Satanás, Moisés e seus anjos foram jogados na terra. Que nessa época o Satanás já tinha assumido o corpo de Moisés eternamente. Muito bem. E aí o nosso pai mandou o nosso irmão, ou o Messias, ou uma das duas testemunhas, ou um anjo, não dá para saber quem levou os mandamentos, entregou para Moisés. Meus irmãos, Moisés ficou louco. Ele ficou doido, sabe, babando igual um cachorro raivoso, revoltado, louco. E ele chamou todos os anjos lá em cima e o povo lá embaixo. O gado, igual o sistema da igreja hoje. O gado lá embaixo, lá vamos supor, na igreja e os cães no púlpito, né? Que eles são os maiorais. O púlpito é como se fosse a montanha. E o povo lá embaixo do púlpito é como se fosse a igreja, sabe? Eles estavam lá em cima. E aí Moisés chamou todos os anjos e falou, aí, ó, agora a coisa ficou feia aí, ó. Aí, ó, ele mandou esses 10 mandamentos pra gente aqui e disse que nós vamos ter que levar esses mandamentos. Nós vamos ter que apresentar esse mandamento pro povo aí, ó. E Moisés louco, meus irmãos, louco. Ele ficou vários dias lá na montanha ainda. Louco com isso. Ele falou assim, e agora?
O que a gente faz? Conversando com os outros anjos caídos, provavelmente Azazel, Ismael, estava tudo ali na hora. A gangue, as 12, assim, Moisés e suas 12 quadrilhas ali, os anjos caídos, que são umas quadrilhas eles. E aí Moisés vendo os 10 mandamentos, falou, tá dizendo para não matar, não roubar, não fazer nada, e agora? E agora? O que a gente faz? A gente tem que entregar pro povo aí, ó. Aí ele diz pra gente entregar. E vocês sabem, Moisés falando pros anjos, quando o pai dá uma ordem, acabou, não tem como fazer. Ele deu uma ordem. Você vai levar os 10 mandamentos nas costas até o final dos dias. E aí Moisés falou, poxa, agora complicou a coisa. Eu vou dar para o povo os mandamentos, e aí o povo vai obedecer a lei do pai. Ele escreveu na pedra os mandamentos dele, e agora eu tenho que entregar para o povo. E aí Moisés ficou vários dias ali na montanha, ele e os anjos caídos. Não se esqueça, meus irmãos, é uma maquiagem, estou montando uma história para vocês abrir a mente. E aí ele ficou ali na montanha, vários dias, ele e os seus anjos. Por isso que ele tudo, e o povo lá embaixo, lá doido, cadê o homem, cadê o homem? Aí já fizeram o bezerro de ouro, aí vocês já sabem a história. E aí o homem lá em cima, Moisés lá em cima, né? E seus anjos. E agora, o que a gente faz? Nós estamos aqui, ó. Essas 10 ordenanças aqui, ó, diz que não pode matar, não pode roubar, não pode fazer nada. Pode fazer imagem de escultura, não pode fazer nada. E agora? O que a gente faz com isso? Então Moisés e seus anjos sentaram ali e começaram a discutir. O que eles iam fazer? Aí Moisés teve uma ideia. Olha, se o pai escreveu os 10 mandamentos numa pedra, a gente pode fazer algo parecido. Mais uma cópia barata, meus irmãos. Por isso que o povo é enganado até hoje. Por isso que todo mundo mata, rouba, faz o que quer aí. Em nome de Alá, de Adonai, de Jesus, de Maomé, de todos esses... Por causa disso. Loucura. E aí o Moisés, espertinho, né, falou assim, ó, nosso pai disse que tem que entregar. Que o diabo também é filho. Que quem criou o pai, quem criou o diabo foi o pai. Não se esqueça disso. Ou você acha que ele se criou próprio? Não. Alguém criou ele. E aí o diabo falou, o nosso pai, vamos dizer, criador, que eu não sei nem se ele chama de pai mais, que é bastardo, anjos caídos bastardo, e todos que seguem esses anjos caídos são bastardos também. Sistema religioso, o nosso pai não tem conversa não. Por isso que ele diz, sai dela, povo meu. Não fica junto com esse sistema religioso, mas tudo bem. Então Moisés pegou os 10 mandamentos, o nosso pai escreveu nas pedras, mandou pelo anjo, ou pelo Messias, ou pelas 2 testemunhas, não dá para saber quem foi. Por enquanto não é hora de saber. Mas um dia vocês vão saber. Não é, no momento ainda não dá para saber. E aí o Moisés com os mandamentos mostrou para todos os anjos caídos e falou, agora danou-se. Nossos planos foi abaixo. E agora? O que a gente faz? Se a gente mostrar esses 10 mandamentos pro povo lá, o povo não vai querer matar, não vai querer roubar, não vai querer fazer nada. E aí, como a gente faz? E aí Moisés teve uma ideia. Olha, ele escreveu 10 mandamentos na pedra. Falando para os outros anjos, os anjos caídos. Que tal a gente escrever mandamentos na pedra também? Nós somos obrigados a dar os 10, mas nós dá os 10 e os nossos juntos. Aí os anjos conversando falaram assim, é uma boa ideia. Como esse povo é tudo criancinha, comparando com um anjo que tem mais de 7.000 anos, minha filha, uma pessoa que tem 70, 50, 40 anos é uma criança, perto de um anjo caído que tem mais de 7.000 anos. Eles não vão entender nada, eles são burros. O que dá para eles, comem. Igual o sistema religioso, dá merda e o povo come esterco. Igual Jesus Cristo. Lá diz Emmanuel, mas todo mundo chama de Jesus Cristo. Aí você pergunta para uma pessoa, por que Jesus Cristo? A pessoa não sabe nem como responder, mas tudo bem. E aí o Moisés falou assim, vamos escrever novos mandamentos. A gente dá os 10 mandamentos, mas nós faz os nossos mandamentos. E aí a gente chama de preceitos, lei de Moisés. Aí nós separa a lei do nosso pai e a lei de Moisés. E os anjos gostaram da ideia. Pô, peraí. Você está dizendo que então o nosso pai deu os 10 mandamentos na pedra, escreveu na pedra, vamos fazer uma cópia barata? Aí Moisés disse, é isso mesmo, vamos escrever novos mandamentos na pedra, e aí a gente dá para o povo. A gente dá o mandamento do pai que nós somos obrigados a dar, e a gente dá o nosso também. E aí o povo segue o que quiser. Meus irmãos, até hoje esses anjos caídos conseguiram enganar a população da terra.
Por isso que o islamismo sai matando todo mundo. Por isso que o judaísmo sai matando todo mundo. Por isso que no Império Romano a Igreja Católica sai matando todo mundo. E depois as igrejas evangélicas saem matando todo mundo. Resumindo, todas as igrejas saem matando todo mundo. É uma banda de louco. Por causa desses loucos. Então, quando Moisés pegou os 10 mandamentos que o nosso pai mandou para ele pelo anjo, ele falou, sabe de uma coisa? Vamos escrever nossos mandamentos, mano. E aí a gente dá pro povo e o povo escolhe. Porque o povo é burro. Ó, nos 10 mandamentos tá dizendo não vai matar. A gente vai fazer mandamento mandando matar. Ó, se alguém blasfemar o nome do Senhor Moisés, é apedrejado de morte. Não é isso? Se você está duvidando, leia Levítico 24, versículo 16. Moisés escreveu isso na pedra. E o povo seguiu. Se alguém vir na terra e dizer filho de Deus, mata. Moisés escreveu isso na pedra. Levítico 20, versículo 13. Moisés escreveu na pedra. Se tiver um homem com outro homem, mata. E são vários mandamentos de Moisés que ele escreveu na pedra. Por isso, quando os apóstolos dizem, ó, aqueles mandamentos de Moisés é lixo. Mandamento que foi escrito na pedra, porque Moisés copiou, meus irmãos. Ele fez uma cópia barata. Ele pegou os 10 mandamentos do nosso pai que ele mandou pelo anjo para entregar para Moisés. Ele pegou e ele também fez mandamentos escritos em pedra. Levítico 24, versículo 16 é um mandamento de Moisés. Quem blasfemar o nome do Senhor Moisés é apedrejado de tem que morrer. Se alguém vir na terra e dizer que é filho de Deus, tem que morrer. Filho do nosso pai, tem que morrer. Vocês estão entendendo o que Moisés fez, meus irmãos? Ele fez uma cópia barata dos mandamentos do nosso pai. Nosso pai escreveu na pedra. Moisés também fez os mandamentos dele e escreveu na pedra. E aí nosso pai diz, não matará. Moisés disse que é para matar. Nosso pai disse para não fazer imagem de escultura. Moisés fez uma serpente. Nosso pai disse para não roubar. Moisés saia matando todo mundo, roubando todo mundo. Nosso pai disse para não adulterar a palavra. Os mandamentos não era para ser adulterado. Moisés adulterou. Santo homem, não é? E as pessoas ainda defendem Moisés, Davi, Salomão. Por quê? Porcos são porcos. Hipócritas são hipócritas. Cegos são cegos. Não adianta. Eu mostro, mas eles não querem entender. Então quer dizer, meu irmão, que Moisés fez mandamentos na pedra também? Fez. Os preceitos que dizem de Moisés, a lei de Moisés, ele escreveu em pedra também. Por isso que tem até hoje. Nosso pai escreveu só 10. Ah, mas alguns porcos falam que não é nosso pai. Quando o Messias diz, amará o pai e amará o próximo como a si mesmo, o Messias está resumindo os 10. Porque o Messias não pode ir contra a lei do nosso pai. Aí talvez você diga, mas então tá. Leia Mateus 5, versículo 17. O Messias fala dos 10 mandamentos. Nosso pai, e o Messias resumiu em 2. Ficou mais prático, porque o povo é muito, 10 é muito. Então ele resumiu em 2. Fala, tá aí, ó. Ama o teu pai, ama o próximo e crê em mim. Pronto. O povo não tem mais desculpa, porque 10 mandamentos é muito. Então ele resumiu. O que é amar o próximo? Amar o próximo não é roubar o próximo, não é fazer mal para o próximo. Amar o pai não é fazer imagem e escultura, nem de barro, nem no corpo. Se o pai fez você desse jeito, mas um transplante, um de coração, um sangue, isso é normal, porque foi o nosso pai que fez. Isso não vejo mal nenhum. A pessoa pode fazer transplante, essas coisas, isso é normal. Você vai fazer um transplante de rim, você vai catar um rim que nosso pai fez e vai colocar um outro rim que nosso pai fez. Um coração.